Então, o assunto da videoaula de hoje é circuitos com excitação senoidal. Então, vamos fazer uma revisão um pouco da matemática envolvida no sinal periódico, né? Então, aqui nós temos a representação de uma senoide e essa senoide ela possui algumas características. VP, valor de pico, é o maior valor que o sinal atinge, né? Então ele varia e durante a variação do sinal, o maior valor que esse sinal atinge é o que nós chamamos de valor de pico, ou valor máximo, ou amplitude, tá? São sinônimos. E após completar um ciclo completo, né? A partir do instante de tempo em que o sinal vai agora passar a se reproduzir, a se repetir. Afinal, nós estamos falando de um sinal periódico, né? Então, o sinal periódico tem por características, a partir de um determinado intervalo de tempo, ele começa a se repetir. Então, aqui nós estamos mostrando somente um período. Então, o intervalo de tempo em que a partir do qual o sinal passa a se repetir é o que nós chamamos de período. E aí está explicitado aí no gráfico pela letra T maiúsculo. Ok? Então, esse sinal senoidal ele é definido no domínio do tempo dessa forma. V de t, uma função do tempo, ok? É igual a Vp, a amplitude do sinal, seno de ômega t mais φ. Φ é a fase, tá? Φ é a fase. Então, o sinal ele possui uma amplitude, ele possui uma frequência, dado por ômega, tá? No caso aqui a gente vai já entender o que é essa frequência ômega, e possui uma fase. A gente também futuramente vai entender a questão da fase. Ômega, frequência angular, é igual a 2π que multiplica a frequência em Hertz. Então, F é a frequência em Hertz e ômega é a frequência em radianos por segundo. Então, gravem aí as unidades, né? Frequência F, Hertz, e ômega é radianos por segundo. E o que seria essa frequência? Então, essa frequência ela é inverso do período, né? Então, a frequência é inversa do período. Então, se eu tenho um período T, a partir do qual o sinal passa a se repetir, a frequência é o inverso desse período de tempo. T período é dado em segundos, F frequência é dada em hertz, ok. Então nós vimos que o sinal senoidal ele possui um VP, um valor de pico, um valor máximo, uma amplitude, mas quando a gente se refere a um sinal senoidal, a gente não usa, normalmente a gente não utiliza o valor máximo do sinal, a gente utiliza o valor eficaz. Okay? E qual é a definição de valor eficaz? Valor eficaz é o valor de pico dividido por raiz de 2. Então, um exemplo, a diferença de potencial que nós temos nas nossas residências, normalmente, porque isso pode não ser verdade, tá? Isso não é uma verdade absoluta, mas normalmente o valor eficaz para tensão monofásica, que é o potencial, a diferença de potencial, a tensão que a maioria dos consumidores recebem, é 220 volts eficaz. Então, quando a gente compra um equipamento, a gente vai lá e olha lá, está lá especificado, tensão 220 volts, que é a tensão que nós temos nas nossas residências. Vai comprar uma TV, vai comprar uma geladeira, a gente tem que se preocupar com essa questão da tensão nominal. Mas essa tensão nominal não é a tensão de pico, ela é a tensão eficaz. Então, o valor eficaz para a tensão, ela é o valor ao qual a gente se refere àquele sinal senoidal, ok? Então, por exemplo, se a gente está falando de uma tensão, um sistema trifásico, né? Nós temos a possibilidade também do fornecimento trifásico, solicitar a companhia de distribuição que seja instalado uma alimentação trifásica na nossa residência. Nesse caso, quando a alimentação é trifásica, o sinal de tensão,
O valor eficaz dele é 380 volts. Então, mais uma vez, a gente está sempre se referindo, quando a gente fala de tensão senoidal, não ao valor de pico, mas ao valor eficaz. Então, por isso a gente tem aqui a definição de como calcular o valor médio e o valor eficaz de uma função qualquer. Tá? Então, a gente vai fazer a definição ampla, né, para um sinal qualquer, sinal V de t, um sinal que é função de tempo, apesar de que a gente vai trabalhar nessa disciplina com sinais senoidais. Então, a disciplina de circuitos elétricos 2 é uma disciplina cuja excitação dos circuitos é uma excitação senoidal, mas a definição a gente vai dar ela de forma genérica. Né? Então, o valor médio de um sinal periódico qualquer é igual a 1 sobre o período integral de 0 a t do sinal, V de t. E o valor eficaz de qualquer sinal que é função do tempo é igual a raiz quadrada de 1 sobre o período, integra ao longo do período, do quadrado do sinal V de t. Ok? Então, guardem essas duas equações, anotem aí em um pedaço de papel, ok? E vamos fazer exercício, porque é resolvendo exercício que a gente entende melhor como calcular o valor médio e o valor eficaz de um sinal. Então, primeira proposta de exercício é essa daqui. Nós temos um sinal periódico, que é um sinal dente de serra, né? E determinem o valor médio e o valor eficaz para esse sinal. Pausem o vídeo e tentem resolver esse problema. Então, vamos à solução desse problema. Então, a gente consegue identificar o período, né, o intervalo de tempo a partir do qual esse sinal passa a se repetir. Então, admitido que o tempo está em segundo, né, o gráfico não deixa bem claro, mas a unidade do Sistema Internacional de Tempo é segundo. Então, o período para esse sinal aqui é 2 segundos. E quem no caso, y de t? Quem é y de t? Então, como nós temos uma reta e nós temos dois pontos da reta, que é o ponto 0, 0 e o ponto 2,50, né? Com 2 pontos eu consigo determinar a equação da reta. Então, a gente vai determinar a equação da reta e a gente tem y de t. No caso, o y de t é 25t, ok? É 25t. Então, para calcular o valor médio, né? Voltando aqui rapidamente na expressão, 1 sobre t integral ao longo do período do sinal, tá aqui, ó, 1 sobre o período integral ao longo do período do sinal. O sinal a gente determinou a equação da reta e viu que é 25t. Então essa integral é uma integral muito simples e a gente chega que o valor médio é 25. E o valor eficaz? 1 sobre o período integral ao longo do período, ó, de 0 a 2, do quadrado do período, ou melhor, desculpem, do quadrado do sinal, V de y de t ao quadrado. Então, y de t, que é 25t, ao quadrado é igual a 625t ao quadrado. Então, eu tenho que tirar a raiz quadrada de tudo isso daí, que está dentro do parênteses, que vai dar 28,9. Então, espero que vocês tenham também chego nesse resultado. E vamos ao próximo exercício, que ele tem um detalhezinho a mais, ok? Então, determine o valor eficaz para a tensão de saída de um retificador de meia onda. Então, nesse momento, muitos de vocês não entendem, não sabem ainda o que é um retificador de meia onda, que é um circuito eletrônico, que faz a conversão CA-CC, mas isso também não interessa, tá? O que interessa é que o sinal na saída de um retificador de meia onda é esse sinal que está apresentado aí para vocês, né? E é um sinal periódico. É um sinal periódico, inclusive está demonstrado aí o intervalo de tempo a partir do qual o sinal passa a se repetir. E o sinal também foi dado. Então deem um pause no vídeo e tentem resolver esse problema. Ok, ele quer somente o valor eficaz. A gente sabe, vamos voltar rapidamente, que o valor eficaz de um sinal qualquer é 1 sobre o período, ou melhor, é a raiz quadrada de tudo isso, né? Tudo que está dentro do parênteses, que é 1 sobre o período, integral ao longo do período do sinal elevado ao quadrado. Então, vamos à solução desse exercício, ok? Então, aqui eu repeti a equação para o cálculo do valor eficaz de uma onda periódica. E agora eu vou substituir os valores, ok?
Eu vou substituir os valores. Então, 1 sobre o período, integral de 0 a t sobre 2. Opa, tem um detalhe aí que está me chamando a atenção. Por que t virou t sobre 2? Porque eu posso substituir essa integral em duas integrais. A integral de 0 a t sobre 2 mais a integral de t sobre 2 a t. E percebam que de t sobre 2 a t, essa integral, o sinal v de t é zero. Então essa integral ela é nula, ok? Então essa integral é nula. Sendo assim, eu fico só com a integral do sinal ao quadrado de 0 a t sobre 2. Então já simplifiquei o meu problema, né? Eu vou integrar de 0 a t sobre 2. Então o sinal ao quadrado é valor de pico elevado ao quadrado, seno ao quadrado de 2π sobre t. Repetir a equação e como que eu resolvo agora? Integral de seno ao quadrado, a gente não precisa conhecer essa integral, saber como resolver essa equação, essa integral, porque isso é uma integral que está tabelada. Então a gente tem aqui, ó, tabela de integrais. Integral de seno ao quadrado de ax dx é x sobre 2 menos seno de 2ax sobre 4a. Ok? Então eu vou na tabela de integrais e aí eu já pego a integral resolvida. Eu não resolvo a integral, eu pego a integral resolvida. E aí esse 0 e esse t sobre 2 que aparece aqui, ó, ele é os limites de integração, ok? Então, substituindo os limites de integração, ok? Eu chego nesse valor, para o valor eficaz, ok? Então, fazendo as devidas simplificações que vão surgir, eu chego que o valor eficaz para o sinal de saída de um retificador de meia onda é igual a 0,5 que multiplica o valor máximo, a amplitude. Então, espero que todos tenham chegado nesse resultado e até a próxima videoaula.